A paz, meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez com um novo vídeo para vocês. Peço a vocês que compartilhem e assim vocês colaboram, espalhando a palavra de Deus para que outras pessoas se edifiquem na fé para a salvação e vida eterna. Deixa aí seu comentário, faça sua pergunta, tire sua dúvida, também deixa aí um gostei. Eu vou ler para vocês no livro de Tiago, capítulo 2, a fé sem obras é morta em si mesma, do versículo 14 em diante. Que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tem obra? Porventura essa fé pode salvá-lo? Pergunta importante, né? Se um irmão ou uma irmã estiverem nu e estiverem falta de mantimento cotidiano, né? Dentro da igreja de Deus. E se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso, né? Então, não é uma pessoa de Deus, né? Vendo o irmão necessitando de comida e podendo ajudar, podendo dar de comer, dar de beber ou vestir, não faz, como é que essa pessoa pode ser um servo de Deus, né? Não é, é de Satanás. Porque dentro da doutrina de Cristo nos ensina, dentro da igreja de Deus, que podemos ajudar uns aos outros, né? E se disser ide em paz e não ajudar, não tem proveito algum. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obra, mostra-me a tua fé sem obra e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Crês tu que Deus é um só? Faz bem, os demônios também creem e estremecem. Mas querem saber, ó homem em vão, que a fé sem obra é morta, não tem proveito. Porventura não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé companheirou com as suas obras e que pelas obras a fé é aperfeiçoada, né? O verdadeiro cristão só vai alcançar a salvação se ele fizer boas obras, né? Ajudando ao próximo, ajudando ao irmão dentro da igreja de Deus. Se cumpriu a escritura que diz, e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado com justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vede então que é pelas obras que o homem é justificado diante de Deus, e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo, que é a igreja, sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta, né? Então, meus amados irmãos, tem igreja, né, de Satanás que prega essas coisas. Não, é só a graça, não tem obra. Igreja evangélica de Satanás tem várias dessas, né? Que diz que é só pela graça. Eles nem sabem o que é a graça que Deus enviou através de Cristo. Eles nem sabem e pregam. Não, é pela graça, não tem obra não. Igreja de Satanás, pregadores de Satanás, porque a graça que Deus enviou através de Cristo é a sua nova lei, as suas doutrinas, seus novos mandamentos para um verdadeiro cristão em Cristo Jesus, através dessa nova lei, de suas doutrinas e de seus novos mandamentos, que é a igreja de Deus, a única igreja verdadeira, não existe outra além dela, não tem, jamais terá, que é o próprio Cristo em nós e nós nela. E essa lei é a graça que Deus enviou para todo pecador se converter e servi-la até o fim, para assim alcançar salvação e vida eterna. Fiquem com Deus.